A manipulação das sensações no jogo político. Sensações funcionam como espécies de leituras da realidade a partir de pressentimentos captados pelos nossos sentidos e da percepção que se tem sobre uma determinada situação real ou imaginária. As sensações afetam as emoções, influenciam nas formas pelas quais traduzimos e interpretamos o mundo e causam impacto nas decisões tomadas e ações desenvolvidas. Mas o que elas têm a ver com a nossa realidade política? De que maneira as sensações podem ser usadas estrategicamente ou manipuladas para influenciar o voto e a atuação dos agentes políticos nos mandatos e nas campanhas? Imagine um governador candidato à reeleição em um estado com altos índices de assalto e violência. A sensação de insegurança da população, ela pode ser explorada por um candidato de oposição em busca de votos. Essa sensação pode ser maior ou menor do que a realidade, a depender do quanto ela seja propagada. As sensações são usadas também como principal fonte de matéria-prima na fabricação de consensos e de realidades paralelas. Como nos casos da sensação de que a Petrobras quebrou, a sensação da existência do kit gay e da madeira de piroca, ou a sensação de retorno do comunismo. Agora perceba uma coisa importante. Se o eleitor vota com base na equação mental que ele constrói a partir das suas próprias sensações acerca da realidade, e um político eleito, com base também nas sensações, toma decisões estratégicas na sua campanha ou no exercício do mandato, é possível deduzir que a capacidade de manipular sensações individuais ou coletivas pode se converter numa importante moeda política. Vamos a mais exemplos? As redes e mídias sociais têm ganhado cada vez mais espaço como ferramenta de manipulação das sensações humanas com a finalidade não apenas comercial, mas claramente política. O papel que outrora era desempenhado quase exclusivamente pelos tradicionais veículos de comunicação do país, agora tem sido desempenhada principalmente por essas plataformas, chegando à palma da mão do eleitor através de microdirecionamento de publicidade de acordo com o seu perfil psicológico. Com tudo isso, um dilúvio de fake news nas redes sociais tende a ser mais eficiente e eficaz do que um bombardeio contra um candidato no Jornal Nacional, por exemplo. No caso dessas plataformas, há a influência orgânica e a intencional por meio de impulsionamentos privados ou da não neutralidade das plataformas. Elas são empresas privadas estrangeiras e, como tais, têm seus próprios interesses e têm condições de facilitar ou frear a propagação de qualquer conteúdo nas redes ou distribuir proativamente o que for do seu interesse. Toda essa influência se amplia nas bolhas que são os grupos fechados em torno das mesmas tendências ideológicas como os grupos do WhatsApp e Telegram. Um exemplo desse caso é a sensação de poder combater quem você acredita representar o mal na política. Isso pode se transformar num estímulo à propagação de quaisquer notícias, inclusive falsas, e pode ser amplificado pela sensação de pertencimento, caso você seja integrante de uma dessas bolhas. Além disso, os canais de mídias tradicionais digitais, também, eles podem ser usados para propagar o resultado de uma pesquisa eleitoral
amplificando ou minimizando o impacto de um resultado real ou distorcendo esses resultados. Tal estratégia tem o potencial de estimular a arrecadação de recursos financeiros em favor do candidato que esteja com chances de vitória e serve também para animar ou esmorecer militância a depender do resultado e ajuda a captar o voto útil daqueles que costumam votar em quem acreditam que vai ganhar, como também ainda pode ser usado para pressionar um candidato a ceder lugar na chapa em favor de outro ou a forçar que esse candidato amplie o seu leque ideológico, agregando outros apoiadores e faça concessões em troca de apoio pela sensação de medo de ser derrotado. Para exemplificar, basta lembrar que a sensação comum em todo o país, meses atrás, de acordo com as pesquisas, era a tendência de vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. Esta sensação provocava desânimo entre os partidários do principal adversário, o presidente Bolsonaro, e os entusiastas da terceira via também esmorecidos. Neste momento de publicação deste artigo, 23 de março de 2022, repentinamente, a sensação propagada é a de uma eleição mais acirrada. O impacto dessa sensação põe em atenção os partidários do ex-presidente Lula que buscam ampliar o leque de alianças, reanima a militância de Bolsonaro, que aumenta as concessões políticas usando a máquina do governo, e esmorece mais ainda a tentativa de formação da terceira via. Perceba, o tempo todo estamos lidando com sensações e emoções que impactam diretamente nas crenças, na percepção da realidade, nas ações dos agentes políticos e dos militantes e no apoio ou reprovação da população em geral. Por isso, é preciso ter cuidado, pois a construção das realidades paralelas está no ar. Veja nosso artigo, tem o link, né, no Congresso em Foco sobre metaverso. E também já provoca diretamente, né, o nosso pensamento sobre essas questões, porque de modo imperceptível a alteração dos sentidos e a manipulação das emoções já está acontecendo. Para finalizar, algumas perguntas podem ser feitas a título de reflexão. É possível diferenciar sensações amparadas na realidade de sensações manipuladas artificialmente nos laboratórios políticos? Como fazer para não se deixar enganar? Fique de olho.